Se você desenvolver hábitos de sucesso, você fará do sucesso um hábito. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, quem for chegando aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou Edilene e eu estou fazendo aqui esse projeto que é uma série de 8 lives. Estamos no nosso 6º encontro e eu espero que vocês fiquem bem à vontade aqui para fazer perguntas, para participar, tá certo? Oi, Larissa, que bom que você está aqui. E, gente, nós estamos falando sobre, hoje a gente vai falar a parte 2 sobre autossabotagem e procrastinação. A gente vai ver diversas coisas que estão ligadas a esse tema. Coisas que nos sabotam, que faz com que a gente perca a motivação de fazer as coisas, a gente perca a motivação de viver uma vida uau. Porque sempre que a gente quer fazer algo, sempre tem aquela voz que está sempre nos impedindo, sempre dando uma desculpa. Então, o sabotador, ele é um gênio, assim, de querer nos boicotar. E toda vez que a gente pensa em fazer algo, em dar um passo além da nossa vida, iniciar um projeto, existe a voz sabotadora, que na maioria das vezes que está assim bastante atuante na gente, que faz com que a gente pare, com que a gente dê desculpas para que a gente não vá além. Você conhece pessoas assim, desse tipo? Então hoje a gente vai ver aqui quais são os 10 sabotadores. E eu vou também mostrar uma técnica para você fortalecer a sua voz sábia. Então, gente, fiquem à vontade, quem está chegando. Larissa, que bom que você está aqui. Vamos avisando as pessoas que nós estamos aqui nessa live. E o que é que vocês fazem quando vocês querem dar início a algum projeto? Pode ser até iniciar uma caminhada, uma atividade física. Vocês querem começar uma dieta. O que é que vocês fazem? Vocês vão adiante? Vocês realmente vão lá e realizam? Ou vocês dão desculpas? O que é que vocês fazem? Vamos saber? Deixa eu ler aqui um texto para vocês. Esse texto é de Mayara Almeida, que diz assim: diariamente vivemos uma guerra energética muito grande. Uma parte acredita que vai dar certo e a outra parte insiste que vamos fracassar. Interferências internas e externas. Por isso, muitas vezes terminamos o dia cansados, desgastados. É preciso estabelecer o desejo que nos move, pensar sobre ele. Dar voz e vez. Deixar fluir o que faz bem e encontrar-se cada vez mais em si mesmo. Para vocês verem, gente, Seja que entrou, para vocês verem que dentro de nós a gente vive uma guerra. Diariamente tem um lado que diz assim, vai dar certo, você vai conseguir, e outro lado não. Sua mente mesmo, ela acaba te sabotando com o que eu te falei, com aquela voz sabotadora. No episódio passado a gente viu alguns sabotadores e hoje a gente vai tentar exercitar essa voz sábia. Tentar não, a gente vai conseguir, vai dar o primeiro passo para poder a gente melhorar mesmo. Porque não tem coisa pior, gente, do que a gente acordar e dormir sentindo com aquele cansaço, aquele estresse emocional, com um sentimento assim de que nada deu certo durante o nosso dia. E boa parte disso são os nossos sabotadores, que causam bastante problemas mesmo na gente. Então vamos lá. Tem uma outra frase aqui que eu quero falar para você. A mente é um lugar próprio e dentro de si mesmo pode transformar em céu um inferno, em inferno um céu. Então vamos começar lá falando e vendo quais são os 10 tipos de sabotadores. Eu expliquei que sabotadores são aquelas vozes que sempre estão querendo nos boicotar, tá sempre querendo nos puxar para trás, querendo nos paralisar. Quem assistiu o episódio passado tá mais por dentro, mas depois eu vou fazer uma retrospectiva aqui para você. Gente, nós queremos tanto, mas só a vontade não é o suficiente. A autossabotagem acontece em pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes. Sua mente é a sua melhor amiga, mas pode também ser a sua pior inimiga. Essa frase é do psicólogo e neurocientista
Shijad Chamine. Shijad Chamine, já ouviram falar? Ele tem muitos livros escritos e é muito bom a gente aprender um pouco mais com esses assuntos. Eu vou citar um exemplo aqui de que sua mente, ela trabalha muitas vezes contra você. Digamos que você tem uma reunião de trabalho às 8 horas da manhã, mas você acorda já às 3 horas da manhã. O que é que significa isso? É a sua voz sabotadora te acordando, porque não tinha necessidade nenhuma de você acordar 3 horas. Mas sua voz sabotadora já começa ali, ó. Amanhã tem reunião, mas eu acho melhor você não ir. É para uma promoção de emprego, seja para mudar de cargo, mas aquelas voz sabotadora te acordou cedo só para te sabotar, para te boicotar, para colocar na sua mente que você não vai ser capaz de ir. E muitas vezes tem muitas pessoas que começam a sentir dor de barriga, dor de cabeça, estresse, a ponto de nem chegar, gente, a essa entrevista de emprego, ou seja, para uma reunião que vai ser decidido a mudança, a troca do funcionário. Então, a nossa voz inconsciente, ela faz isso por nós. Mas o que você tem que saber? Você tem que dar um basta nessas vozes, é o que a gente vai ver logo mais, tá bom? Quais são esses sabotadores? Você primeiro precisa conhecer quais são eles. E qual é a voz que fala mais alto em você? É a voz sábia, aquela voz que te encoraja, ou é aquela voz que te puxa para trás? Você precisa identificar, porque a gente não pode lutar contra um inimigo invisível que a gente não conhece, tá bom? Você conhece alguém que estuda, acha que tá ali preparado, mas quando chega no momento da prova, dá um branco e diz assim, não sei nada? Isso acontece, gente, porque a nossa voz sabotadora, ela mesma faz isso com a gente. Ela diz assim, tá vendo que você não aprendeu? Tá vendo que você não é capaz? Estudou, mas não valeu de nada, você não aprende mesmo. Isso são os nossos sabotadores. Mas a gente vai saber como dar um fim neles, minimizar por demais. A gente precisa reforçar a nossa voz sábia para te trazer mais saúde, mais felicidade e mais sucesso. Pense aí vocês, se vocês são pessoas encorajadas por si mesmos, a saúde de vocês vão bem melhor, a sua felicidade, o seu alto astral. E isso é algo que contagia as pessoas que estão à nossa volta. Deixa eu contar uma historinha aqui, gente, de uma colega de trabalho. Eu não tô aqui para falar mal da colega, eu só vou falar da situação que acontecia. Eu trabalhava junto com ela, né, no mesmo turno, e às vezes ela pegava carona comigo, porque coincidia nós irmos embora no mesmo horário. Só que essa colega, ela falava tanta coisa assim, baixo astral. Ela não tinha um dia que essa pessoa chegasse pra mim e dissesse, Edilene, o dia foi bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, assisti um bom filme, eu li um bom livro, eu dei risada, eu saí, eu comprei algo que eu gostava pra mim. Não, ela só falava de coisas negativas e principalmente coisas que ficaram lá no passado dela, que ela não conseguiu ressignificar e sempre estava batendo naquela mesma tecla. E aí o que acontecia, gente? Eu muitas vezes ficava pedindo a Deus que não coincidisse o nosso horário de vir embora, não porque eu não quisesse dar carona a ela, mas porque eu não estava preparada para ficar ouvindo só aquelas coisas negativas. Minha autoestima não estava totalmente blindada para poder receber o impacto daquela energia, né, negativa. Então ninguém merece, gente. Então por isso que às vezes você precisa se esquivar desse tipo de pessoas que tem aquela energia negativa, porque a gente é como se fosse uma esponja, a gente vai absorvendo. Mas em um dos nossas lives eu expliquei para vocês como ajudar a blindar a sua autoestima, como fazer com que você se sinta mais fortalecido, porque a autoestima nada mais é do valor que você se dá. Aquela pessoa que diz assim, eu me amo, eu sou importante, eu me gosto, eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, a autoestima é isso, tá ligada a você se amar, ao alto valor que você se dá, tá bom? Então, vamos ver aqui, gente, os críticos. O primeiro dele, essa voz sabotadora, eu creio que seja uma das piores.
que o crítico é o principal sabotador. Praticamente todas as pessoas têm. E o que ele faz, esse crítico? Leva você a encontrar constantemente defeito em você e nas outras pessoas. Vocês conhecem alguém assim, gente? Coloca aí, sim, conheço, para saber se isso diz respeito à maioria das pessoas. Porque realmente é algo que está envolvido ali, né, no nosso meio. Pessoas que constantemente estão se depreciando. Ela mesma diz palavras negativas de si mesma. E não consegue, né, fazer o que ela pretende fazer. Teve uma vez que eu convidei uma amiga para fazer parte de uma live. Porque eu acredito que ela tem muito potencial. É uma pessoa bastante, assim, capaz. Mas ela disse, ó, Edilene, infelizmente eu não vou poder participar da live com você. Porque eu me acho feia, eu não fico legal. A Mari disse que sim. Ela disse que não fica legal nas imagens, não fica legal em gravação. Então ela disse que não ia participar, ia deixar de contribuir, de passar uma mensagem legal para as outras pessoas por conta da aparência física dela, da autoimagem dela. E aí são coisas que realmente vai acabando nos sabotando, nos impedindo de viver, de realizar coisas e de levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas. Porque a gente fica ali, ó, voltado para o nosso eu interior. A gente só pensa na nossa aparência, o que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer. Já aconteceu isso comigo. É verdade, Rita. Uma pena, viu? Porque tem pessoas que são tão capazes, tem tanta coisa maravilhosa para compartilhar e por conta dessa autoestima baixa, ela acaba se trancando, se calando. E eu até já falei para vocês em uma outra live os tipos de comunicação: agressiva, assertiva e passiva. E ela talvez faça parte de uma comunicação passiva, aquela pessoa que vai engolindo tudo para si, vai engolindo e acaba um dia até adoecendo. E uma das piores doenças são as doenças da mente, a doença da alma. Não é isso? Então, gente, o que é que essa voz crítica gera na gente? Essa voz que está sempre colocando defeito na gente mesmo. Na gente e nos outros também. Gera estresse, gera raiva, decepção e culpa. Fica falando em sua cabeça que você, para você se corrigir, quer te colocar no prumo. Fala te cobrando o tempo inteiro. Às vezes você quer ir para algum lugar, um aniversário, ou ir passear em algum lugar, mas você diz, eu não, tô tão feia, meu cabelo não tá legal, não tô arrumada. Deixa de viver oportunidades por conta disso. Isso só faz mesmo gerar estresse, gerar raiva da gente mesmo e decepção. A segunda voz, gente, é a insistente. O próprio nome, né, já diz. É o sabotador, que é a necessidade da perfeição, da excelência, da ordem e organização. Por mais que você saiba fazer algo, por mais que você tenha habilidades, mas aquela voz insistente está dizendo, não tá legal ainda, repita, faça de novo. Ah, tem uma falha aqui. Você, de repente, vai gravar uma mensagem de aniversário para alguém, você quer colocar um vídeo, mas você vê e revê várias vezes e sempre aquela voz insistente acha um defeitinho ali para que você se auto-sabote, para que você se boicote. Vocês estão identificando alguma dessas vozes em vocês? Porque o meu mesmo, eu tinha um crítico muito forte, viu, gente? Eu me criticava o tempo todo. Mas graças a Deus eu estou me trabalhando e isso está ajudando a minimizar essas minhas vozes críticas. Então a gente já falou do sabotador crítico, que é o principal sabotador, aquele que está sempre te colocando defeito. Você não é capaz, você não tá legal, você não é bonito. Agradeço a quem está chegando aqui, Rita, Robson. E aí tem a insistente, que por mais que você aprenda a fazer alguma coisa, por mais que você esteja pronto, preparado, até para um cargo, você diz assim, não tô bom ainda. Ah, não vou dar esse passo porque ainda falta mais um pouquinho. Aí eu fiz um curso tal, mas eu preciso o curso B. Então, a gente sempre está procurando algo para tentar nos sabotar. Vamos ver agora a terceira voz sabotadora, o terceiro sabotador.
O terceiro sabotador é o prestativo. Vocês vão achar um pouquinho estranho eu falar sobre isso, mas o prestativo é um sabotador. E vamos ver o que é que ele faz. É o sabotador que obriga você a tentar ganhar a aceitação e a afeição ao ajudar, agradar, salvar ou elogiar os outros constantemente. Mas você pode me perguntar assim: mas Edilene, você mesmo não falou que faz parte da autoestima você se autoelogiar e elogiar os outros? Claro, mas quando você faz de uma forma autêntica, você faz de uma forma espontânea, né? O elogio é muito importante mesmo, tanto para a gente se elogiar como para os outros. Mas o prestativo é um sabotador que ele tenta fazer isso para quê? Por que ele faz isso? O resultado é que ele faça com que você perca de vista suas próprias necessidades e se ressinta dos outros. Às vezes você insiste muito em fazer tudo pelas outras pessoas, para que as pessoas te dêem isso em troca. E quando você não recebe isso em troca, o que é que acontece? Você fica chateado, você fica magoado, você fica com raiva e às vezes deixa de fazer algo para você, para fazer pelos outros, para poder obter a aprovação. Será que isso está fazendo sentido para você, gente? Eu estou sendo clara aqui ao explicar? Se eu tiver, coloque sim. Se não, coloque não. E o que vocês gostariam que eu explicasse melhor, tá bom? E esse sabotador, ele conta uma historinha. Ele diz assim para você: você está agradando os outros e isso é uma coisa boa de se fazer. Mas desse jeito não é bom desse jeito. Que você quer agradar para ter uma atenção a todo custo, um carinho a todo custo. Ele está tentando ganhar indiretamente a atenção e a afeição das pessoas. E isso não é bom. Isso de tentar ganhar a atenção e a afeição das pessoas é bom quando a gente faz de uma forma espontânea. Que a gente não precise estar cobrando a gente e o outro para que o outro nos dê essa resposta, né? Agora vamos para o quarto sabotador, né? O quarto, gente, nós falamos do crítico, falamos do prestativo, agora vamos falar do hiperrealizador. O que é o hiperrealizador? Ele é o sabotador que te deixa dependente de desempenho e realizações constantes. E qual é o problema de você querer sempre ter um bom desempenho e realizações constantes? O problema é que ele exagera na dose. Ele mostra para você que para você ter respeito e validação própria, você precisa ter alto desempenho e realizações constantes. Imagine uma pessoa achar que para ser importante, para ser querido, para ser bem visto, você precisa estar sempre fazendo coisas assim que seja de realização constante. Você sempre está precisando fazer alguma coisa para mostrar aos outros que você está se realizando. E qual o problema? Ele te mantém você concentrado principalmente no sucesso exterior, ao invés de ir no critério interior para ser feliz. Ou seja, a felicidade, gente, nós sabemos que é algo que vem de dentro para fora. Não adianta você estar ali bem, aparentemente bonito por fora, tá com a melhor roupa, com o melhor perfume, com o melhor penteado, se você não está bem dentro. Mas esse sabotador, o que é que ele diz? Ele diz que para você ser bem aceito, para você ser bem acolhido, você está fazendo realizações constantes. Se você comprou um carro, você precisa trocar para comprar um melhor. Se você está no emprego, você precisa trocar de um cargo melhor. Se você fez uma viagem para tal lugar, você precisa mostrar aos outros que você fez uma viagem mais além. Então é algo que você precisa estar sempre em alerta e você está sempre disputando com você mesmo. E isso não é bom para ninguém. E se estiver valendo a pena para vocês, vamos deixando um coraçãozinho aí, que isso aí faz com que a gente se motive mais. Nós já falamos do hiperrealizador. Agora a gente vai falar do quê? A historinha que ele conta. Ele conta o seguinte: para você ser aceito e valorizado, você precisa ter alto desempenho.
sua aceitação e felicidade são dependentes do desempenho, desculpa, gente, e da valorização externos. Será que é preciso, gente? A gente, para ser feliz, precisa que os outros estejam falando pra gente e que a gente mostre para os outros que a gente está realizando coisas para a gente se sentir bem e feliz? O quinto sabotador é a vítima. Vamos ver se vocês se identificam ou identificam alguém com a vítima. E quem é ele? Ele é o sabotador que quer que você se sinta emotivo e temperamental, como forma de ganhar atenção e afeto. Gente, o emotivo é aquela pessoa que tá querendo atenção constante, aquela pessoa que chora, que faz birra, que se você não tiver atenção total daquela pessoa, você diz: ah, fulano de tal não gosta de mim porque não falou comigo hoje, não mandou 10 mensagens por dia, não mandou 15 mensagens. Isso fica chato, né, gente? Porque nem todo mundo se identifica com esse tipo de comportamento. São pessoas que realmente cobram muito do outro, a atenção, o carinho, e acaba se tornando chato. Será que vocês conhecem alguém desse tipo? Aquela pessoa muito, sabe, emotiva, que tudo faz um drama, faz uma birra? Então esse é o sabotador que nós chamamos de vítima. E o que ela faz? A vítima resulta em um foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos, e pode muitas vezes resultar em uma tendência a se martirizar. Ou seja, ele sempre vai se colocar a culpa de não estar bem nele mesmo. É porque eu não sou capaz, é porque ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou uma boa companhia. E isso acaba trazendo reflexos negativos para a nossa vida, né? Agora vamos ver o sexto, é o hiperracional. O que significa sabotador hiperracional? Quem é ele? Ele é o sabotador que coloca um foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Aquela pessoa que pensa assim: eu tenho que ser duro, eu tenho que cobrar mesmo. Aquele chefe mandão, aquele chefe que às vezes não tem aquela forma de lidar com você, não tem a empatia com os outros. Isso é o hiperracional. Ele age mais com a razão do que a emoção. E o que ele faz? Ele faz com que você seja impaciente com as emoções das pessoas e as vejas como indignas de muito tempo e consideração. Então, são pessoas que vai logo dizendo: ah, isso é drama com os outros, isso é drama, ah, isso é birra. Ele nunca vê o lado emocional da pessoa, só vê o lado racional. E qual é o problema desse? Quando você está sob a influência dele, pode ser visto como frio, distante ou intelectualmente arrogante. Ele limita a sua profundidade, flexibilidade em relacionamentos, no trabalho, em sua vida pessoal e intimida pessoas com mentes menos analíticas. É aquela pessoa, como eu falei, que são meio arrogantes, que pelo até a postura de ser, faz com que o outro se intimide. Aquele chefe que você já imagina quando ele diz assim: eu quero conversar com você, vem até minha sala. Você só pensa coisas ruins. E a gente tem que estar sempre vigilante para que a gente não seja essa pessoa. E qual a historinha que ele te conta para se justificar? A mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que você possui. Então, para justificar o comportamento hiperracional, ele disse que é a forma melhor. Ele chegou ali naquele trabalho porque ele sempre foi assim e que deve tratar as pessoas dessa forma mesmo. Mas a gente viu nos tipos de comunicação. Porque muitas vezes você está tendo uma comunicação agressiva. E existem 3 tipos de comunicação: a agressiva, a passiva e a assertiva. E nesses casos, principalmente quando você está num cargo de chefia, você precisa, mais do que nunca, ter uma comunicação assertiva. É aquela que você se coloca no lugar dos outros.
que você não fica apontando os erros nem as falhas, mas que você sabe se comunicar, sabe trazer essa pessoa para si e às vezes acaba até corrigindo a pessoa sem ofender, sem agredir. Bom, agora vamos para o 7º sabotador, é o hipervigilante. Vamos ver, gente, se vocês vão se identificar, vão pensando aí com algum desses que eu já estou falando. Quem é ele? Ele é o sabotador que faz você sentir ansiedade intensa e contínua em relação a todos os perigos que cercam você em relação a tudo o que poderia dar errado. É aquela pessoa, gente, que mal dá um passo para fora de casa, já está ali imaginando que vai acontecer coisas terríveis. Mal dá início a um projeto, já está pensando logo que vai dar errado, já está pensando sempre nas consequências negativas. Ele fica, gente, constantemente em estado de alerta e nunca pode descansar. É aquelas pessoas que realmente vivem assim e a mente acaba ficando cansada. E qual é o problema desse hipervigilante? Isso resulta em uma grande quantidade de estresse contínuo e exaure você e os outros. Porque além de você se sentir assim, né, estressado, quem está à sua volta também sente isso. Sente o reflexo desse seu estresse. E a historinha que ele te conta, para justificar que ele é assim. Os perigos ao seu redor são maiores do que realmente são, e que a vigilância ininterrupta é a melhor maneira de lidar com eles. Aqueles pais, né, gente, que os filhos não podem dar um passo daqui para lá. Eu sei que a gente tem que ter cuidado, mas tem pais que exageram demais. Se atravessar a rua, pode vir um carro e atropelar, pode vir uma moto e atropelar. Se for na padaria comprar um pão, pode acontecer um assalto. É aquela pessoa que está sempre assim nessa forma, gente. Está sempre hipervigilante. E tudo em excesso acaba, né, nos prejudicando. O 8º sabotador é o inquieto. E quem é ele? Quem é esse inquieto? O inquieto é o sabotador que está constantemente em busca de emoções maiores na próxima atividade ou mantendo-se sempre ocupado. É aquela pessoa elétrica que não para. Mas ele não para, não é porque tem muitas atividades, é porque ele está buscando muitas coisas para ocupar sua vida, ocupar sua mente. É uma forma de mostrar para ele que ele é uma pessoa assim dinâmica, que é uma pessoa que às vezes que faz mais do que os outros. E o que é que ele faz? Ele não permite que você sinta muita paz e alegria com a sua atividade atual. Você está fazendo algo, mas você nunca está feliz. Você nunca comemora aquilo que você já tem, aquilo que você já adquiriu. Você está sempre pensando dar um passo a mais. Mas isso é ruim? Não. A gente, claro que nós queremos sempre dar um passo adiante, queremos ter progresso na nossa vida, mas tem pessoas que exageram, que faz da vida delas isso, essa constante busca, que nunca está satisfeito. O problema é que ele te dá uma contínua série de atividades que o faz perder o foco nas coisas e nos relacionamentos que realmente importam. E perder o foco, gente, é terrível. Que quando você perde o foco das coisas, você não vai nem para um lado nem para o outro. Você fica sempre patinando e acaba nem realizando uma coisa assim mais efetiva. O inquieto, pior ainda, como as outras pessoas têm dificuldade de acompanhar a pessoa guiada por um inquieto, e elas normalmente sentem-se distantes de você. Aquelas pessoas que sempre estão dizendo que o outro é lerdo, que o outro não faz, que o outro não realiza, que você sempre faz muito mais do que o outro. E a historinha que ele te conta para se justificar é a seguinte: ao se manter tão ocupado, você está vivendo a vida intensamente. Mas será que viver a vida intensamente é isso? Viver sempre ocupado? Você tem que ter prioridades. Você tem que priorizar coisas que também te tragam paz, te tragam bem-estar, que você possa descansar, que você possa relaxar sua mente. Então é bom, sim, a gente estar ocupado, mas a gente tem que ter um limite.
o nono, gente, o nono sabotador é o controlador. Vamos ver o que o controlador faz. Quem é ele? O controlador é o sabotador que funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando, controlar situações e dirigir ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Gente, imaginem as pessoas controladoras nessa fase, né, de pandemia que a gente está vivendo, que não pode estar sempre em contato com os outros, que com certeza as atividades trabalhistas diminuíram, ele não está mais naquele foco junto com muita gente, as atividades mudaram um pouco para o online, né? Não está tanto no presencial. E o que é que causa? O que é que faz nessa pessoa? Ele gera alta ansiedade e impaciência quando isso não é possível. Aquelas pessoas que estão ali no comando, que quer fazer tudo e quer colocar você para fazer tudo e que ele tem que realizar as coisas de acordo com o ritmo dele, a vontade dele. E qual é o problema disso aí? Na visão do controlador, ou você está no controle, ou você está fora de controle. Então, quando você não está controlando os outros, não está controlando as pessoas, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, entre os amigos, você se sente que você está fora de controle. E atenção, gente, enquanto o controlador permite que você consiga resultados em curto prazo, ele acaba gerando ressentimento nos outros em prazos mais longos e impede que eles exercitem e desenvolvam sua capacidade plena. Você é aquela pessoa a todo vapor, que não quer esperar, que não quer esperar o momento do outro. Você está pensando só no seu momento. E quem está à sua volta, quem está trabalhando com você, quem está na sua casa, que tem um ritmo diferente do seu, acaba ficando assim, que ela não desenvolve a capacidade plena dela. E qual é a historinha que esse sabotador conta para você? Ele conta que você precisa controlar para extrair o melhor resultado das pessoas ao seu redor. Então, o controle para ele é o auge. O 10º e último sabotador, gente, é o esquivo. Quem é ele? Quem é o sabotador esquivo? O esquivo é o sabotador que se concentra no positivo e no prazeroso, de uma maneira extrema. E o que é que ele faz? Já que ele é um sabotador que se concentra só no positivo, no prazeroso, de uma maneira extrema. O que é que ele faz? Ele evita tarefas difíceis, desagradáveis ou conflitos. Ele está sempre procurando a boa parte de tudo. Mas na vida da gente não tem só a boa parte, né? E quando tem alguma coisa para conversar com os outros, um conflito na sua vida, ele acaba se esquivando. Não vai resolver, fica sempre deixando para depois, porque não quer o conflito, só quer a parte boa das coisas. E acaba empurrando as coisas para debaixo do tapete. E qual é o problema desse esquivo? Isso resulta em explosões nocivas, em conflitos sufocando que foram deixados de lado. Vou recapitular aqui. Isso resulta em explosões nocivas, em conflitos sufocados que foram deixados de lado e provoca atrasos na conclusão de coisas. Imagina aquela pessoa que nunca resolve os conflitos, nunca resolve, tem um problema para resolver, mas não resolve, fica sempre acumulando, fica sempre guardando aquilo ali. O que é que vai acontecer provavelmente? Uma hora ou outra, a pessoa vai acabar explodindo. E aquilo não é bom nem para ele, nem para quem está ao seu redor. A historinha que ele conta para você. No fundo, você está sendo positivo e não evitando problemas. Ele não está, né? Ele faz de tudo para que você fuja do problema, que coloque as coisas para debaixo do tapete, que não resolva, mas uma hora ou outra você vai precisar resolver. E quando for resolver, você vai explodir. E isso não é bom para ninguém. E agora, gente, depois que vocês já conheceram esses 10 sabotadores, que são as 10 vozes que tentam limitar vocês, de vocês fazerem algo, de dar início a algum projeto, a você dar um passo maior na sua vida, a começar um empreendimento, a você começar, ou seja, uma dieta, ou você quer planejar uma viagem, mas você sempre está se sabotando por conta desses 10 sabotadores.
Agora eu queria saber muito de vocês. Coloca aí, gente, no chat, por favor. Quais desses você percebe em você? Você percebeu algum? Bora lá quem vai colocar. Clarice entrou. Elbert também. Que bom que vocês estão aqui. Então, gente, eu falei para vocês também que eles atuam conscientemente e inconscientemente. Porque mesmo quando você está dormindo e no outro dia você tem algo para realizar, às vezes você acorda 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para uma reunião que é 8 horas. E por que esse sabotador te acorda esse horário? Como eu falei aqui, para poder dizer para você, você está preparado para ir para essa entrevista de emprego? Você pode? Será que você vai conseguir? E, né, mesmo a gente dormindo, mas quando a gente tem os sabotadores muito fortes, acontece isso com a gente. Agora, gente, eu fiz essas perguntas. Espero que vocês se façam essa pergunta, né? E respondam para vocês mesmos qual é desses sabotadores que estão mais presentes na vida de vocês. E a gente vai ver algumas técnicas para minimizar isso aqui, essas vozes, né? Eu vou mostrar para vocês agora 3 estratégias distintas para elevar a sua voz sábia. Que eu expliquei que existe a voz sabotadora e a voz sábia. A sabotadora é que te puxa para trás e a sábia é que te eleva. Enfraquecer seus sabotadores. Primeira estratégia, você vai enfraquecer seus sabotadores. Segunda estratégia, você vai fortalecer o seu sábio. E a terceira, você vai fortalecer os músculos do seu cérebro, para que você mude esses pensamentos. Vamos lá. Primeira técnica, o que é que você tem que fazer? Você tem que identificar os padrões de pensamento. Quais são os pensamentos que estão fazendo você se sabotar? O que é que você fica pensando? Ah, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Vamos lá para a primeira dica. Dê um rótulo para esse sabotador. Eu mesmo já rotulei o meu. E você agora vai rotular o seu sabotador. Aquela voz que está ali sempre querendo te paralisar, dizendo que você não consegue. Deixa para amanhã, hoje não dá. Ah, você não está preparado. Ah, você quer abrir um negócio? Ah, não vai dar certo. Já tem tanta gente com esse negócio. Vocês já ouviram pessoas pensarem dessa forma? Digamos que eu quero abrir uma lanchonete. A sua voz mesmo vai dizer: lanchonete, que nada, já tem tanta gente. Seu vizinho tem, seu primo tem, seu amigo tem. E acaba você pensando assim: ah, é mesmo, não vou abrir não. E às vezes, quando não é você, ainda existem as pessoas ao seu redor. Que eu falei que uma das coisas importantes, interessantes, é a gente escolher as pessoas que vão caminhar com a gente. Porque tem pessoas que estão ao nosso redor que acabam fazendo com que a gente se sabote. Acaba fazendo com que a gente não use a nossa voz sábia, né? E, gente, eu quero sugerir um link para vocês, que nesse link, Chamin Sijad, que eu já falei para vocês que ele é um doutor em neurociências. Vocês vão lá, deixa eu colocar aqui, é um site que vocês vão fazer um teste para você ver qual a sua voz sabotadora predominante. Então, gente, vocês vão lá nesse site, é de graça, e lá tem algumas questões que vocês vão responder, e depois você vai saber a sua avaliação. Não é um teste feito por mim, não, é por esse psicólogo e neurocientista, tá bom, gente? Aí tá o site, e depois que acabar aqui a live, ou depois vocês vão lá. E o que vamos fazer para fortalecer o seu sábio? Você precisa acessar 5 poderes do sábio. Mas hoje a gente só vai ver um, porque não dá tempo de a gente falar tudo num dia só. E o que vai fazer para fortalecer? A gente vai aprender a vencer alguns desafios. Não importa se é grande, se é um desafio grave, mas você vai aprender a acessar os seus 5 poderes e ele vai te ajudar, minimizando o estresse e a ansiedade sua e das outras pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não está bem, se você está estressado, se você está ali no pico ali do nervoso, as outras pessoas também não vão ficar bem com essa situação. Primeira técnica de poder
de poder do sábio. É a empatia. Vocês já ouviram falar na empatia? O que é que diz essa palavra empatia? Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar, mas eu vou falar aqui o que diz exatamente. É exatamente poderosa, é extremamente poderosa, gente, a empatia. É sentir e mostrar apreciação, compaixão e perdão. A empatia tem dois alvos, você e os outros. Vale lembrar que uma empatia mais forte por você mesmo costuma se tornar possível ter maior empatia pelos outros. Então, quanto mais você tem empatia com você, mais você consegue ter empatia pelos outros. A empatia é isso, você ter compaixão, você se colocar no lugar das outras pessoas. Vai ser difícil, né? Você tá sempre praticando a empatia. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente não quer entender o que o outro fez. A gente quer criticar mesmo. A gente quer ir lá e apontar. É nosso, é intrínseco do ser humano. Mas não significa que você tem que viver dessa forma. Você pode e você consegue mudar aplicando essas técnicas. Mas é de um dia para o outro, de uma hora para outra, não. É sempre, é constante. Porque os nossos estados emocionais são coisas inconstantes. Uma hora você está de um jeito, uma hora você está de outra. Mas para que você esteja sempre bem, você tem que criar hábitos que te elevem. E quanto mais você pratica esses hábitos, como eu falei aqui, se você desenvolver hábitos de sucesso, você fará do sucesso um hábito. Então é uma coisa constante. Hoje melhor do que ontem sempre. Hoje melhor do que ontem sempre. Isso é bom só para você? Não. É bom para todos que estão ao seu redor. Então, gente, nosso cérebro aprende pela repetição. Então, quanto mais você fizer, mais você vai aprendendo. E quando devemos exercer nossa empatia? Analisando o ser humano, devemos entender que cada um dá o seu melhor no tempo certo, gente, no momento certo. Às vezes, o que aquela pessoa fez, conseguiu fazer, foi o seu melhor naquele momento. Não vamos culpar, não vamos estar sempre ali cobrando, porque o que você conseguiu fazer naquele momento foi o seu melhor. Não significa que depois ele não faça ainda melhor, porque hoje, melhor do que ontem, sempre. Agora, você precisa tratar as suas feridas internas para poder dar início a uma outra batalha. Como é que você vai entrar em uma luta, em uma guerra, se você ainda está ferido? Antes de tudo, dar um passo além, você tem que se curar. E a empatia, gente, sara. O crítico fala, você precisa ser duro consigo mesmo, senão você vai ser um molenga. Você precisa ser mais duro com seus filhos, porque senão eles vão crescer uns pamonhas. Mas não é assim, gente. A psicologia das relações dizem, né, que a gente não precisa ser duro com as pessoas para a gente conseguir o melhor delas. E principalmente nós pais com os nossos filhos, que às vezes a gente não quer amolecer nosso coração, não quer ter a nossa melhor comunicação, porque a gente vai achar mesmo que se a gente for carinhoso, se a gente tratar bem nossos filhos, se a gente elogiar, a gente vai acabar se tornando pamonha. E os filhos vão crescer assim, não é isso? Oi, Ramon, chegou meu filho aqui. Então, gente, a gente precisa desenvolver isso. Isso faz parte da boa comunicação. E uma das técnicas, uma das técnicas que você precisa estar fazendo sempre é a terceira técnica, exercitar o músculo da empatia. É isso, gente. A empatia é um músculo, né? É tratada na psicologia como um músculo e você tem que exercitar. Quando você vai para a academia, você quer crescer alguma coisa, os bíceps, os tríceps, pode ser as pernas, né? As panturrilhas, você precisa exercitar e da mesma forma você precisa estar fazendo sempre para exercitar a empatia. Primeiro, não sei se vocês já ouviram falar que nós temos uma criança interior. Você precisa, antes de tudo, para você começar a exercitar, você visualizar essa criança. Primeiro, saia da perspectiva do sabotador e mude para o sábio. Porque quando você estiver
numa situação que você precisa fazer uma análise de si mesmo ou de outra pessoa, você tem que se olhar para outra pessoa, não com a voz sabotadora, mas com a voz sábia. E essa voz sábia vai dizer o seguinte: visualize a criança, olhe para você mesmo como se fosse uma criança. E num local onde sua essência verdadeira, sua melhor versão de criança transpareça. Qual é a sua melhor versão de criança? Como você era na sua infância? Era uma criança alegre, alta astral, era amorosa, divertida, concentrada, brincalhona, criativa? Então se olhe dessa forma e olhe o outro também dessa forma, para você tentar minimizar aqueles sabotadores, aquelas coisas que estão ali sempre te criticando, lhe punindo. Você pode até procurar uma foto de você quando era criança e colocar na sua capa, né, do celular, para você estar sempre olhando aquela criança que precisa de carinho, de amor, merece a empatia dos outros e não merece ser criticado e nem cobrado. Então é uma técnica que dá certo mesmo. Aí você tem que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Não, sempre. Porque como eu falei, o nosso cérebro aprende pela repetição. E quanto mais você repete essas coisas, experiências boas, mais você vai se fortalecendo, mais você vai aprendendo a lidar com algumas deficiências, né, que nós temos. O mesmo, gente, vale para as outras pessoas, para gerar empatia pelos outros. Quando você olhar para os outros, você vai olhar para ele e visualizar a criança. Exemplo. Então, quando você for ser duro com alguém, você pare um pouquinho, tente treinar isso com você, né, ali silenciosamente, e visualizar no outro essa criança que existe nela. Por exemplo, vamos supor aqui Liliane. Liliane está aqui e quando eu quiser ser muito dura com Liliane, fazer um feedback para ela, de repente eu sou a chefa de Liliane ou a mãe, e Liliane fez alguma coisa que não foi muito legal. Eu vou chegar logo com o dedo em riste, vou logo apontando para ela alguma coisa que não foi legal? Não, eu tenho que visualizar ela como uma criança. E o que eu vou fazer? Vou vê-la na essência dela, o que ela tem de bom, o que eu tenho que ver por baixo daquele sabotador. Então, nesse momento, você tem que exercitar a sua voz sábia. Você não vai olhar, eu não vou olhar para a Liliane e ver a vítima, porque se eu for ver a vítima, eu vou querer reclamar, vou dizer, você é muito chorona, você está se vitimizando. Mas vamos ver como uma criança que merece ser cuidada, amada, valorizada e ter empatia por ela. Digamos que você está no parque com seu filho, ele está brincando, daqui a pouco seu filho cai e se estatela todo. Aí sangra ou quebra um pé, uma perna, o que é que você vai fazer? Você vai reclamar, você vai dar esporros, ou você primeiro vai curar aquelas feridas, vai tratar, para depois você mostrar como aquela pessoa deve agir. Então, é assim que a gente deve fazer. Primeiro curar aquelas feridas, limpar, para depois, então, a gente falar o que a gente precisa falar para o outro, de uma forma assertiva. Isso, gente, vai ser muito útil para todas as suas relações. Não só a relação conjugal, mas a relação entre amigos, no trabalho, em tudo. E primordial com a relação em você. Porque quando a gente se sabota, a gente fica o tempo todo se criticando e dizendo pra gente mesmo que a gente não é capaz, que a gente não consegue. E vocês já viram que o cérebro aprende por repetição. E a gente não deve fazer isso. Gente, eu gostaria de ler uma mensagem aqui para encerrar. Lembrando também que terça-feira, hoje é sexta, né? Terça, vai ter a penúltima live, que são 8, nós estamos aqui na sexta. Terça-feira vai ser a 7ª. E eu tenho uma convidada, assim, uau. Mas eu tô precisando da confirmação dela, que é a minha pastora. Ela me disse que quer participar da live
mas que ainda tem que ver na agenda para ver se realmente aquele horário e nesse dia ela vai poder se encaixar. A gente vai falar sobre a vida sentimental da mulher evangélica. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, você quer que alguém assista esse conteúdo, informe para essa pessoa. Eu vou estar colocando aqui as propagandas e vocês podem ir divulgando, tá bom? Para ajudar. É melhor que a gente espalhe coisas boas. E como eu estou fazendo esse curso de desenvolvimento humano, eu não quero reter isso só para mim. Porque quanto mais a gente cuidar, tratar e sarar os outros que estão ao nosso redor, isso se volta pra gente. Porque a gente tem que ser a mudança que a gente quer que o mundo tenha, tá bom? E para finalizar, gente, eu quero ler para vocês aqui um versículo da Bíblia que eu acho muito legal. Está no Salmo 138 e o salmista diz o seguinte: o Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras de tuas mãos. Então, gente, aqui eu finalizo as minhas palavras. Espero que vocês tenham gostado, que alguma coisa tenha servido para vocês, para melhorar na sua vida pessoal, na sua vida com os outros, né? Nos seus relacionamentos intrapessoal. A gente melhore. Hoje, melhor do que ontem, sempre. E lembre-se, sua mente trabalha ao seu favor e também pode trabalhar contra você. Um forte abraço, gente. E essa live vai estar gravada depois. Eu vou deixar lá no meu canal no YouTube. E quem não é inscrito ainda, eu vou pedir que se inscreva. Tem bastante vídeo legal, que eu dou dicas, que eu falo de algumas viagens, mostro muitas viagens que eu faço, principalmente para praia, que é um dos lugares que eu vou mais. E tem muitos conteúdos, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pelas pessoas que estiveram aqui comigo, que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo. Um beijão, gente, e até terça-feira.